Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema quente. Pedro Gonçalves completa 7 anos na FAF, fim de ciclo ou início de uma nova era? A Federação Angolana de Futebol está sob nova direção. E com essa mudança, surgem dúvidas, decisões controversas e uma enorme expectativa. Pedro Gonçalves, o treinador que devolveu identidade e esperança à seleção de Angola, agradece e emociona, está de saída da seleção angolana? A nova liderança ainda não venceu nada, mas já está a mexer nas peças do xadrez da FAF. Será este o momento certo para tantas mudanças? Neste vídeo, vamos te mostrar os bastidores, as tensões e os possíveis caminhos do nosso futebol. Então já sabes, deixa o teu like, comenta aqui embaixo e inscreve-te no canal. Porque neste canal falamos do futebol angolano com verdade, paixão e sem rodeios. A era Arthur Almeida e Silva, sucesso ou falácia? Durante anos, Arthur Almeida e Silva foi o rosto da Federação Angolana de Futebol. Um presidente que dividiu opiniões, mas que, inegavelmente, comandou uma fase de renascimento do futebol nacional. Sob sua liderança, a FAF apostou em um novo modelo, trouxe Pedro Gonçalves para o comando técnico da seleção, valorizou as camadas jovens e reacendeu o orgulho de vestir as cores de Angola. Foi durante a sua gestão que vimos a seleção nacional passar invicta na qualificação para a Copa Africana das Nações, levantar a taça COSAFA e disputar jogos com identidade, garra e organização tática. O futebol angolano voltou a ser falado de forma positiva, com uma nova geração de talentos a emergir, e os adeptos voltando a acreditar num futuro promissor. Mas então, por que Arthur Almeida e Silva saiu? O que levou à sua queda, justamente quando o país vivia um dos seus momentos mais estáveis no futebol recente? Será que por trás das conquistas havia problemas invisíveis? A nova FAF, e quem são e o que querem? A Federação Angolana de Futebol entrou numa nova fase. Com a queda de Arthur Almeida e Silva, uma nova direção assumiu o comando, sem títulos no currículo, mas com a promessa de fazer tudo diferente. E as mudanças começaram rápido. A nova FAF já reestruturou departamentos inteiros, afastou membros importantes da antiga gestão, trocou o corpo médico da seleção, substituiu diretores das seleções nacionais e preencheu cargos estratégicos com nomes de confiança. Tudo em nome de uma nova visão, de um novo projeto. Mas, qual é exatamente esse projeto? Quem são essas novas figuras que agora decidem o futuro do futebol angolano? Estão preparados para lidar com a pressão de dar continuidade ao melhor momento da nossa seleção nos últimos anos? Agora vamos falar do Luiz Aires, o possível sucessor de Pedro Gonçalves. Nos bastidores do futebol angolano, um nome começou a ganhar força, o Luiz Aires. Treinador com passagens marcantes por equipas como o Recreativo da Kaala e o Interclube, conhecido por um estilo de jogo mais pragmático, postura reservada e um perfil tático mais discreto. De acordo com algumas fontes, Luiz Aires estaria a preparar-se para um possível grande salto e assumir o comando da seleção nacional. Dizem que já teria até iniciado contactos com jogadores que atuam fora do país, numa movimentação silenciosa, mas estratégica. Mas será que isso é verdade? Ou tudo não passa de uma jogada para desestabilizar o atual treinador, Pedro Gonçalves, justo agora que a seleção vive um dos seus melhores momentos das últimas décadas? Com a recente mudança na presidência da FAF, surgem rumores, interesses e pressões de todos os lados. E quando o futebol se mistura com política desportiva, tudo pode acontecer. Luiz Aires tem, de facto, o perfil ideal para suceder Pedro? Ou seria uma escolha arriscada num momento que pede estabilidade e continuidade? Há pressa de mexer no xadrez, e é mesmo necessário? Faltam poucos meses para a Copa Africana das Nações. E ainda temos chances reais de chegar ao Mundial. O momento é decisivo, o grupo da seleção está unido, os jogadores mostram confiança no projeto de Pedro Gonçalves, e o povo volta a acreditar. Mas, mesmo assim, a nova direção da FAF decidiu mexer. Comissão técnica alterada. Corpo médico substituído. Diretores afastados. Novas peças colocadas no tabuleiro, num verdadeiro xadrez político-desportivo. A pergunta que paira no ar é simples, mas crucial. Faz sentido mudar tudo agora?
Será que esta pressa em não marcar território não coloca em risco todo o trabalho construído nos últimos anos? Mexer numa estrutura que estava a dar resultados é uma jogada estratégica ou um erro fatal? A nova FAF diz que não há tempo a perder. Que precisa impor a sua visão, criar a sua identidade. Mas até que ponto isso justifica mudanças tão profundas em tão pouco tempo de duas competições importantes? Agora vamos falar do Pedro Gonçalves, o comandante que renasceu os Palancas. Pedro Gonçalves chegou a Angola em 2019 e desde então, nada foi como antes. O treinador português assumiu o comando técnico da seleção nacional num momento de incertezas, mas rapidamente mostrou trabalho. Criou uma identidade de jogo, apostou na organização tática, resgatou o espírito competitivo dos Palancas Negras e foi buscar talentos que atuam no exterior, que hoje fazem a diferença em campo. Com ele no banco, Angola voltou a jogar com garra, inteligência e propósito. A seleção passou invicta nas eliminatórias da Copa Africana das Nações, conquistou resultados importantes e, acima de tudo, recuperou o respeito no continente africano. Pedro deu esperança a uma nação apaixonada por futebol. Mas em meio à mudança na liderança da FAF, surgiram rumores: Pedro Gonçalves vai sair? Nesta segunda-feira, 22 de abril, Pedro Gonçalves celebrou os 7 anos desde que chegou à Federação Angolana de Futebol, FAF, inicialmente como técnico da seleção sub-17. Numa publicação no Facebook, o treinador português destacou vitórias, desafios e aprendizagens ao longo do percurso, agradecendo aos jogadores, staff e colegas que o acompanharam. Gonçalves relembrou marcos importantes, como o Mundial Sub-17, a conquista da Taça COSAFA, a melhor campanha num CAN, e o fato de Angola ter sido a seleção que mais subiu no ranking da FIFA em 2024. Atualmente, ele lidera a luta pela qualificação ao Mundial 2026. Apesar do tom reflexivo e de despedida em alguns trechos, Pedro Gonçalves deixou claro que não está a abandonar a seleção. Pelo contrário, reafirmou o compromisso de continuar a lutar por mais conquistas com Angola, especialmente com foco no Mundial de 2026. O futuro dos Palancas é incerto. O futebol angolano está num ponto de viragem. Temos talento de sobra. Temos uma geração promissora. Temos uma base construída com paciência, trabalho e visão. Temos uma identidade tática que nos devolveu a esperança. Mas também enfrentamos obstáculos que não se resolvem dentro das 4 linhas, que abordaremos nos próximos vídeos. A mudança na liderança da FAF acendeu um sinal de alerta. Pedro Gonçalves continua? Luiz Aires é realmente uma opção? As recentes mudanças fazem sentido ou colocam tudo a perder? A verdade é que o futuro dos Palancas Negras está em jogo. E mais do que nunca, está nas nossas mãos, nas mãos de quem acompanha, critica, apoia e sonha com um futebol angolano mais forte e respeitado. Queremos saber a tua opinião. Pedro Gonçalves merece continuar? Luiz Aires seria uma boa escolha? A ser verdade, nova direção está no caminho certo? Comenta aqui embaixo, deixa o teu like, partilha com outros apaixonados por futebol e se inscreve no canal. Juntos, vamos continuar a lutar por um futebol angolano mais forte, mais justo e mais